Olá, vamos falar nesta aula sobre funções modulares e para isso a gente começa com a definição, né? Uma função modular, ela é uma função f que tem seu domínio como sendo o conjunto dos números reais, seu contradomínio também conjunto dos números reais, e ela é definida como sendo f de x igual ao módulo de x, isso para cada x real. Isso aqui significa que a cada número real x, eu vou associá-lo, por meio de f, ao seu módulo, né, que é módulo de x. Ou seja, daí, nós vamos fazer algumas observações sobre esta função, né? A primeira é que eu posso substituir o x aqui por qualquer número real, né? Porque o domínio é o conjunto dos números reais. A outra é que em certos intervalos eu posso reduzir, eu posso igualar a minha função aqui como sendo uma função afim, ou seja, é uma restrição da função afim a um certo intervalo. No caso, isso se dá por conta da definição de módulo de um número real. O módulo de um número real é o seguinte: o módulo de x vai ser igual ao x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, se o x for um número positivo ou zero, e vai ser menos o x se o x for um número negativo. Daí, eu posso escrever assim, que f de x vai ser igual ao x, apenas estou substituindo isso daqui por isso, se o x for maior ou igual a zero, e será igual a menos x se o x for menor que zero. O que é que isso aqui significa? Significa que no intervalo que vai do zero até mais infinito, que é o simbolizado por esta desigualdade, né? X maior ou igual a zero, a função f tem em cada x desse intervalo, né, a mesma imagem que a função afim, simbolizar aqui por g, um g de x é igual ao próprio x. Quer dizer que do intervalo do zero para frente, ou seja, para números maiores que zero ou igual a zero, a minha função se comporta como sendo esta função afim aqui, né, igual a de x, né? E analogamente no intervalo menos infinito até o zero, sem o zero estar, né, intervalo aberto, a função f tem em cada x, novamente desse intervalo, tem em cada x a mesma imagem que
a função afim h de R em R definida como sendo h de x igual a menos x. Pronto. Quer dizer que neste intervalo aqui, né, ou seja, para números negativos, a minha função f se comporta como sendo esta função h, que é menos x. Bom, isso aí facilita porque a gente sabe trabalhar com menos x, sabe trabalhar com x, né? E nesses intervalos eu posso retirar o símbolo de módulo da minha função, né? E passo a trabalhar com funções já conhecidas, que são as funções afins. Bem, uma outra observação é que f de x, as imagens da função dessa função aqui, tá? Módulo de x, é sempre maior ou igual a zero. Isso para todo x real. Isso acontece porque o módulo de x é sempre não negativo, né? Porque se o x for maior que zero ou igual a zero, então o módulo vai ser igual ao próprio x. Logo a minha função vai ser igual ao próprio x, que vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Ou seja, f de x maior ou igual a zero. E se o x for negativo, a minha função vai ser igual a menos x. Mas isso aqui é o inverso aditivo, ou seja, o menos x, né, de um número negativo, que é o x. Ou seja, logo isso aqui, menos x é um número positivo. Então, não dá para a função f ser menor que zero, né, em algum valor. Então, quer dizer que todo o seu gráfico vai estar acima do eixo x. E para construir o gráfico, a gente faz o seguinte. A gente escreve aqui o eixo x, o y. Aqui o zero. Tá? Do zero para frente, a minha função f, ela vai se comportar como sendo o x, como sendo o g de x igual a x. Logo, aqui para frente ela vai ter esse gráfico aqui. Aqui continua. Notando o seguinte, que esse daqui é igual a x, tá? Se aqui for um certo número, por exemplo 1, então a imagem dele vai ser também 1, porque o módulo de 1 é 1. E neste eixo aqui, nesse semi-eixo, a minha função, eu vou ter os números x negativos, né? Então a minha função ela vai se comportar como sendo esta h de x, essa h, que é menos x. O gráfico dela aqui vai ser este daqui, onde a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Ou seja, se aqui é 1, por exemplo, ou melhor, menos 1, então aqui vai ser 1, tá? Por quê? Aqui, o módulo de menos 1 é igual a 1, tá? Então note que a minha função aqui, o gráfico dela sempre está acima do eixo x, e toca no eixo x apenas aqui quando x é igual a zero. É o único valor onde a minha função zera, né? É o único zero da função, tá? Bom, essa daqui é
a base, né, dessa função modular. Algo que eu posso dizer também sobre ela é sobre a sua paridade, né? É uma função par, tá? F é uma função par, pois ela está definida em todo o eixo real, né? E quando eu tenho f de menos x, isso daqui vai ser igual ao quê? A módulo de menos x. O módulo de menos x, eu tenho uma propriedade que diz que é igual ao módulo de x. E o módulo de x, por sua vez, é igual ao f de x. Isso para cada x real. Logo, vale essa igualdade aqui. Isso aqui é igual a isso. Para cada x real, cada valor de x real. Ela é par, então quer dizer que a minha função aqui ela é simétrica com relação ao eixo y. Eu tenho um ponto aqui, eu posso rebatê-lo aqui e vou encontrar outro ponto aqui da função. É isso.